Hello guys, how are you? Vamos fazer o overview da semana 3, patch 2, ok? Então, o tema é conhecimento léxico-sistêmico, habilidade de utilizar o discurso direto e indireto no processo de recepção, produção do texto oral e escrito de vários gêneros textuais. E os conteúdos relacionados são simple past versus present perfect, as palavras yet, since e for usadas com present perfect, ok? Então, eu vou fazer uma revisão com vocês aqui na diferença entre simple past e present perfect. Isso já foi visto no patch 1, ok? Vocês podem rever as aulas que eu coloquei para vocês, mas eu vou fazer uma revisão breve aqui, ok? Então, simple past versus present perfect. Então, aqui, qual é a diferença entre eles? O simple past e presente perfeito. Ambos falam do passado, ok? Mesmo que está escrito presente, mas se trata do passado. Aqui nós temos duas frases. I went to New York last year. Essa frase está no passado simples, simple past. Por quê? O verbo está no passado simples e a indicação de tempo é específica. Quando ela foi a Nova York? Ano passado. Eu fui a Nova York ano passado. Então, aqui eu já vejo uma característica do passado simples quando é específico no tempo, ok? Eu uso passado simples. Aqui eu tenho a segunda frase, I've been to New York. Esse I've está abreviado, é I have been to New York. Pode abreviar assim, tá? Eu estive em Nova York. Quando? Não está sendo específico. Então, neste caso, é o present perfect. É o passado não específico no tempo. E como se constrói esse passado perfeito, ok? Então, lembrando aqui as características mais uma vez, ó, passado simples específico no tempo. Você vai identificar palavras como yesterday, ontem, 5 minutes ago, 5 minutos antes, in 2000, em 2000, uma data específica, the other day, outro dia, last month, mês passado, tá vendo? São específicos no tempo, passado simples. Presente perfeito, passado, né? Não é específico, ele é vago no tempo aí. Quando aparecer essas palavrinhas, por exemplo, ever, já, never, nunca, not yet, ainda não, already, já, so far, até o momento, to date, até esta data, till now, até agora, up to the present, até o presente. Então, são informações do passado, mas não é específico. Altera o presente, né? Talvez algo continue acontecendo no presente, mas tenha iniciado no passado. Esse é o presente perfeito. Okay? A formação do presente perfeito é verbo auxiliar, tem o sujeito, verbo auxiliar, que vai variar entre have ou has. Depende aqui do pronome, tá? Se for aqui I, we, you, they, se usa have. Negativa, haven't ou have not. Se for terceira pessoa do singular, he, she, it, se usa has ou has not, se for negativa. E o verbo principal deve estar no passado particípio, tá? Vou explicar o que é isso. Se ele for regular, é só seguir a regrinha do ED no final, ok? Se ele for irregular, tem que consultar na lista, tá? Qual que é a forma desse verbo no passado particípio. Lembrando que passado particípio, a palavra particípio, ela é a forma do verbo que expressa tempo, ação, estado ou qualidade. No caso, passado, porque eu estou falando de passado particípio, tá? Então, aqui eu tenho uma listinha de verbos para vocês, dos verbos irregulares, porque tem que ser consultado, não dá para memorizar tudo isso, né? Então, eu tenho aqui a forma infinitiva do verbo na primeira coluna. Na segunda, aqui eu tenho o passado simples. E aqui eu tenho o passado particípio deste verbo, qual que é a forma dele e aqui a tradução, tá? Eu vou deixar essa lista disponível para vocês baixarem. Isso é facilmente encontrado na internet ou nos dicionários, normalmente vem no final do dicionário ou do livro didático, também tem uma lista de verbos irregulares que vocês podem consultar, ok? Mas vou deixar essa também disponível, porque vocês vão precisar. Então, o presente perfeito, aqui eu tenho algumas frases
trata-se daquele passado que aconteceu, não foi específico, né? E ele usa algumas palavrinhas chaves como just, already, never, for, since, yet, ever. Então, o ever ele é usado só em perguntas e expressa aquela ideia se você já fez isso alguma vez na vida. Have you ever been to Spitsbergen? Você alguma vez já esteve em Spitsbergen? Alguma vez na vida? Aqui, have you paid yet? Você já você já pagou? Esse yet ele é usado para interrogativas e negativas, quando ele tem esse sentido de já. Ele também pode ter o sentido de ainda. Ok? Aqui, he hasn't seen him since last month. Ele não o viu desde a segunda-feira passada, last Monday. Okay? I have been in London for 2 days. Eu estive em Londres, desculpa, por 2 dias. Ok? Então, esse for quer dizer por. He has never spoken Turkish. Ele nunca falou turco, ok? Então, he has never spoken, ele nunca falou. Isso aqui está no passado participo, ok? I have already done my homework. Eu já fiz meu dever de casa. I have just seen the cat. Eu acabei de ver o gato. Então, aqui eu uso para uma ação que acabou de acontecer, tá? Vou explicar melhor sobre o already e o yet, e depois for e since, porque eles são os mais utilizados, né? Então, aqui, os advérbios already, yet, still, just, recently, também são usados com presente perfeito. Então, the action had not happened yet. A ação não aconteceu ainda. Vocês podem usar o yet e still, que querem dizer ainda ou ainda não, né? Dependendo aí da frase que você colocar, tá? Não aconteceu ainda. The action has happened. A ação já aconteceu. Então, already quer dizer já. The action has happened a short time ago. A ação aconteceu há pouco tempo atrás. Então, eu uso just, já, recently, recentemente, lately ou recentemente, ok? Aí aqui eu tenho um exemplo. Have you eaten the apples yet? Você já comeu as maçãs? Pergunta, eu uso yet. Ele vai no final das frases, tá? Resposta, yes, I have already eaten the apple. Sim, eu já comi as maçãs. Ou, yes, I've already eaten the apples. Ou, sim, eu já comi as maçãs. Ok? Então, você observa que o already, quer dizer já, ele vai sempre aqui no início, né? Entre o auxiliar, have, e o verbo do passado particípio. Ok? Fica aqui entre os dois. Quando for usado o yet, que ele é usado para interrogativas e negativas, ele vai ao final da frase, tá? Ele também significa ainda ou já. Pergunta: Have you eaten the apples yet? Você já comeu as maçãs? No, I haven't eaten the apples yet. Não, eu ainda não comi as maçãs. Mesmo que eu traduza trazendo para frente aqui, mas no inglês o yet fica no final das frases, tá, gente? Não aqui entre auxiliar e verbo, como é o caso do already, que também significa já, ok? O yet pode significar já ou ainda, right? E as outras duas palavras que eu falei, que é since e for, qual que é a diferença deles? Since significa desde, quando uma ação começou. Exemplo, she has been playing tennis since 4 o'clock. Ela está jogando tênis desde 4 horas. Okay? He has had a job since 1999. Ele tem um emprego desde 1999. Então, o since quer dizer desde. Então, há um ponto de partida aí, alright? For é por, duração de uma ação. Então, she has been playing tennis for 2 hours. Ela está jogando tênis por 2 horas, ok? He has gone for 4 hours. Então, ele ficou fora
por 4 horas. Então, dá a entender uma duração de um período, ok? Então, retomando aqui para a nossa atividade da semana, eu já acabei falando, né, de todos aqui, ó, yet, since, for e o present perfect. Qualquer coisa, volte, ouça novamente a explicação, procure outras informações aí. No YouTube tem vários professores explicando o uso do present perfect, ok? Qualquer dúvida também pode mandar mensagem para mim, alright? Então vamos lá, o que é para fazer? Narrating history and experience. Então, narrando histórias e experiências. Hello, everybody. Vamos falar sobre experiências e eventos ocorridos no passado. Study hard, estuda bastante. Iniciaremos com o uso do simple past para narrar eventos históricos, seguido do uso do present perfect, eu acabei de explicar, né, para falar sobre vivências e experiências que impactam o tempo presente. Are you ready? Você está pronto? Let's get down to business. Vamos começar a trabalhar. Então, aqui vocês têm a primeira atividade que está pedindo para replace the letter with the appropriate tense of the verbs in parentheses to complete the sentence about the history of the radio. Então, vocês vão substituir as letras, no caso, é completar os espaços aqui com o verbo apropriado, né? Aqui vocês vão usar os verbos que estão nos parênteses no passado simples, ok? Porque você está falando sobre a história, sobre eventos que já aconteceram na história aí, tá? Então, observe se tem aqui uma negativa. Nós precisamos usar o auxiliar did, né? Mas o not fica didn't. E se for uma interrogativa, no passado, é o did antes, antes do sujeito, ok? E o verbo create, aqui, se tiver o auxiliar, ele não modifica. Então, eu vou fazer essa primeira, olha. James Clerk Maxwell didn't create the first radio, ok? Quando tem o auxiliar, o verbo fica do jeito que ele está aqui mesmo, tá? Então, leia o restante do texto e complete aí usando os verbos que estão no parênteses aqui no passado. Se ele for regular, use ED. Se ele for irregular, vocês devem fazer o quê? Olhar naquela listinha, tá? Olha lá no seu dicionário ou olha nessa aqui que eu vou deixar para vocês, alright? Exercício 2. Write questions to a classmate to know if he or she has ever done the following action. Escreva perguntas. Vocês vão escrever só as perguntas para um colega, procurando saber se eles alguma vez na vida já fizeram essas coisas que estão listadas aqui. Então, neste caso, nós usamos o quê? O present perfect. Se alguma vez na vida você já fez essas ações. Veja o exemplo. Digitar durante a aula, digitar um texto, né, ou mensagem de texto durante a aula. Ficou assim, ó, have you ever texted during a class? Você já digitou o texto durante a aula? Mensagem de texto? Então, have you ever, alguma vez na vida, você já fez. Aí eu tenho aqui outros exemplos, né? Receive an unexpected call in the movies. Receber uma ligação inesperada no cinema. Access the internet on a smartphone. Acessou a internet no smartphone. Download study apps on your cell phone. Baixou aplicativos de estudo no celular. See someone texting while driving. Ver alguém digitando texto enquanto dirige. Exchange files via Bluetooth. Trocou arquivos via Bluetooth. Leave a message on voicemail. Deixou uma mensagem na caixa de mensagem. Send pictures via SMS, enviou imagens ou fotos via SMS, ou film with a smartphone, ou filmou com o smartphone. Então, é só criar a pergunta, tá, gente? Presente perfeito. Exercício 3. Write statements. Agora você vai escrever declarações para cada alternativa baseada na atividade 2. Está errado aqui, não é 3, tá? É a atividade 2, é essa aqui, ó. Baseado nessas frases, né, nas perguntas, vocês vão, no caso, respondê-las, né, criar frases, incluindo as palavras never, yet ou already. Veja o exemplo. I have never texted during the class. Eu nunca digitei mensagem de texto durante a aula.
But I have already sent pictures via SMS. Mas eu já enviei imagens, né, via SMS. Então, aqui ela já usou duas das informações aqui e já fez o exemplo. Vocês podem fazer assim também, fazer usando duas já, unindo uma frase no outro com a conjunção aqui, but. Alright? E por último, nós temos aqui, add at least 5 examples. Vocês vão adicionar 5 exemplos de verbos irregulares para cada categoria aqui do quadro. Então, a primeira categoria é all forms are the same. Todas as formas do verbo são iguais. Aqui, ó, cut, cortar. No infinitivo é cut, no passado simples é cut, no passado particípio é cut. Então, vocês vão olhar onde? Vão olhar na nossa listinha de verbos aqui. Vocês têm infinitivo, que é a forma base, o verbo no passado simples e o verbo no passado particípio. Por exemplo, vou achar um aqui que tem a mesma forma em todos. Okay? Deixa eu ver. Aqui, cost. Eu tenho cost, significa custar. Cost no passado simples é o mesmo. Cost no passado particípio também é o mesmo. Então, vocês vão procurar 5 verbos que têm essa característica e colocar lá no quadro. Okay? Aqui na primeira categoria. A segunda categoria é segunda e terceira formas são iguais. Então, eu tenho a forma base e o passado simples e o passado particípio são iguais. Aqui, ó, lost, lost, quer dizer perder. Então, vocês vão voltar lá na listinha e procurar um verbo que seja igual o passado simples e o passado particípio. Deixa eu achar um aqui. Olha, bleed. To bleed é sangrar. No passado simples é bled. No passado particípio também é bled. Então, aqui eu já tenho um para colocar na minha categoria aqui. Right? E a terceira, all forms are different. Todas as formas são diferentes. No infinitivo, drive, dirigir. No passado simples, drove, dirigiu. No passado particípio, driven, também dirigiu. Alright? É só olhar na lista aqui. Por exemplo, aqui eu tenho uma arise, arose e arisen. Também no passado particípio. Tá vendo? Cada um tem uma forma diferente, significa levantar-se. Alright? Então, essas são as atividades. E aqui tem para saber mais, vocês podem consultar esses 2 sites que estão aqui como exemplo, falando mais sobre o Present Perfect. E aqui também algumas atividades para praticar o Present Perfect. Alright? Então, essas são as atividades da semana 3, PET 2. Eu aguardo as respostas de vocês, ok? Com capricho. Have a great week. Bye, bye.